Boa noite. Acabou o encanto do Atlético Mineiro? Pelo menos acabou agora, há menos de 5 minutos. No Mineirão, Galo 0, Leão 0. Ou seja, o empate com o Sport por 0-0 impede o Atlético Mineiro de dormir na liderança do Brasileiro, de pressionar Internacional e Flamengo, que se enfrentam neste domingo no Beira-Rio, e deixa o Atlético a difícil missão de, para ser o campeão, entre aspas, né? Campeão simbólico do primeiro turno. Para depender dele, ele precisa que não haja empate neste domingo no Sul. Se houver empate, ele ainda pode ser campeão, vencendo seus 2 jogos que lhe faltam nesse turno, mas só saberemos disso lá no meio do retorno já, como já ocorreu em outros anos aí. Se houver um vencedor, ele já perde a condição de fechar a primeira metade do campeonato na liderança. Certo é que dos 5 últimos jogos, o Atlético só venceu um, o Lanterna Goiás. Ele perdeu do Fortaleza, jogando com um a mais quase todo o segundo tempo. Ele empatou com o Fluminense em casa, por 1-1. Ele perdeu do Bahia de virada por 3-1 no Pituaçu e acaba de empatar por 0-0 com o Sport no Mineirão. Esses nordestinos, 3 deles, tiraram pontos preciosos do time do Jorge Sampaoli aí, que era a sensação do Campeonato Brasileiro. Já não é mais essa sensação isolada. Essa condição passou um pouco para o Flamengo, que vem numa ascensão, para o Internacional, que vem de 4 vitórias consecutivas, né? E alguns times que estão reagindo aí. O Atlético merecia ganhar pelo volume de jogo, pelo tanto de chance criada, por ter obrigado o Luan Poli, goleiro do Sport, a trabalhar o tempo todo. Ele fez cada defesa impressionante. O Atlético acertou a trave 2 vezes, né? Acertou uma no chute do Savarino aos 41 do primeiro tempo. O Luan ainda tirou ela, defendeu no cantinho, ela bateu na trave. No prosseguimento da jogada, o Jair chutou e o goleiro Luan defendeu de novo. Uma blitz atleticana. No segundo tempo, o Natan cabeceou a bola no travessão aos 13 minutos. Aos 21, o Sampaoli promoveu a estreia do Matias Aracho, o meia argentino que ele mandou buscar no Racing. Habilidoso meia, que não joga há 7 meses, sentiu falta de ritmo, não mostrou nada. A única coisa que ele se fez notar foi em 2 faltas, cobrança de falta para o Sport, ele se deitar atrás da barreira para poder impedir que a bola passasse por baixo. Ele apareceu mais ali. O Sport só foi chutar pela primeira vez aos 38 do segundo. Né? Uma cobrança de falta do Júnior Tavares. Depois finalizou mais 2. Né? Mas o Sport não. O Jair Ventura foi ao Mineirão para segurar o Galo, para impedir uma derrota, que vinha de 4 derrotas consecutivas. Montou um esquema com 3 zagueiros, 2 volantes e 3 meias. Não havia centroavante. O Thiago Neves era o homem mais avançado, não é jogador para isso, não tem fôlego para isso, não tem característica para isso. Foi um jogador mais avançado, já saiu quase no fim do jogo. Então, não entrou centroavante hora nenhuma. O Hernani Brocador ficou no banco o tempo todo. Então o Jair Ventura foi ostensivamente em busca desse empate e conseguiu, porque o Atlético falhou nas finalizações. Isso tem deixado preocupada a torcida atleticana, porque pode fazer falta lá na frente. Já vai em busca de centroavante aí, porque falta um homem para empurrar para o gol. Tem os homens da construção, o Keno de um lado, o Savarino do outro, mas falta um homem da conclusão. O Sacha é até um facilitador nisso, mas às vezes falta um homem mais incisivo, alguém que seja do ofício. O Atlético não tem esse homem. Né? O único que ele tem no elenco, próximo disso, que não é um centroavante de referência, é o Diego Tardelli, que se recupera de contusão. Não, muito dificilmente voltará a jogar esse ano ainda. Então, está faltando isso. Está fazendo falta, o Atlético oscila nessa reta final do turno, nada ainda desesperador, é preocupante, porque o Flamengo e o Internacional experimentam uma ascensão. Pode ser que neste domingo um deles tenha a sessão interrompida. Né? Se houver um vencedor, o Atlético dificilmente fechará o turno na frente. Sem contar que ele, mesmo tendo um jogo a menos do que os outros 2, ficaria 5 pontos atrás desse vencedor desse jogo no Sul, ou Inter ou Flamengo. Já começa a preocupar. Ele já não teria a liderança por pontos perdidos. Né? Então é preocupante essa fase do Atlético. 5 jogos, só uma vitória sobre o Lanterna, 3 tropeços contra nordestinos e contra o Fluminense. Então o Atlético vai ter que dar uma mexida nisso aí. É um time que tem variedade, tem intensidade, pressiona o adversário o tempo todo, mas está faltando alguma coisa, porque nos últimos 5 jogos o time tem rateado. Né? Isso tem deixado a torcida que espera tanto por um título depois de 49 anos, será que vai ficar na fila mais um ano? O Atlético vai continuar em terceiro na rodada,
O Sport está em nono lugar, está embolado na tabela ali com os outros times. O Bragantino, mais cedo, ganhou do Goiás por 2-0, saiu da zona de rebaixamento, foi para 15º, deixou o Goiás em 20º e puxou a perna do Vasco. O Vasco, que brigou pela liderança nas primeiras rodadas, era uma das atrações do campeonato, foi perdendo, não ganha 9 jogos, está na zona de rebaixamento. Não joga nessa rodada, porque já jogou com o Corinthians e perdeu, né? Perdeu de 2-1, outro dia em São Januário. Então o Vasco está na zona de rebaixamento do brasileiro, né? O Bragantino fez 1-0 com o Ítalo aos 46 do primeiro tempo, numa falha feia do Caju, com a hesitação do resto da defesa. E aos 37 do segundo, um chute de fora da área do Claudinho. Esse Claudinho é bom jogador, um meia, faz falta em outros times, um meia que tem o Bragantino tem e outros times não tem. 2-0. E só não foi 3 porque aos 47, um pênalti do Pintado e Claudinho, o Tony Anderson, que voltava depois de longa contusão, cobrou e o Tadeu defendeu. Curiosidade, são 4 pênaltis que o Bragantino teve a seu favor no Brasileiro. E ele não converteu nenhum. Perdeu 2 contra o São Paulo, né? O Arthur perdeu um, o Claudinho outro, perdeu um contra o Vasco, né? O Alejandro, e agora perdeu esse. Perdeu esse com o Tony Anderson. Então, precisa melhorar essa colocação de pênalti. O Bragantino é um time curioso, porque ele tem jogado bem, ele sofreu vários empates ou derrotas com gols no final. A produção dele é superior à colocação. Ele não era para estar ali pelo rendimento do time em campo, porque é um time bem ajeitado, está bem dirigido, né? O Maurício está ali, está dirigindo, né? O time está bem, né? Então, o time precisa melhorar essa coisa de transformar esse desempenho em resultado. Maurício Barbieri, né? Desculpa a falha aí. Então o Bragantino dá uma subidinha na tabela, respira um pouco aliviado e deixa em Ana pro Vasco, que está ali. E o Goiás parece ser caso encerrado. O Anderson Moreira, desde que assumiu, não conquistou nenhuma vitória. O time não ganha, não vence. O time já queimou o Ney Franco nesse campeonato, né? Demitiu o seu substituto para contratar o Anderson, porque o Anderson estava solto no mercado. Então, o Thiago Largue, né? O Thiago Largue assumiu no lugar do Ney Franco, não estava fazendo tão feio assim, tinha conseguido um empate em Fortaleza com o Ceará e foi demitido porque o Anderson tinha sido demitido pelo Cruzeiro. Por falar em Ceará, o Ceará ganhou do Coritiba 2-1 de virada, subiu para o 8º lugar, deixou o Coritiba em 19º. O Coritiba também vai ter que se cuidar aí, a coisa está feia. E o Coxa saiu na frente logo a 2 minutos de jogo. Uma falha horrível do Eduardo Brock, o Rodrigo Muniz fez 1-0. O Rodrigo Muniz é emprestado, jogador da base do Flamengo, emprestado ao time curitibano. Aos 7 minutos do segundo tempo, aos 7 minutos, logo depois, 5 minutos depois, o Vinícius, que virou Vina no Ceará, depois que ele mudou o nome e começou a fazer gol de tudo quanto é jeito, escorou um cruzamento da esquerda e empatou o jogo. O jogo ficou igual. Aos 6 minutos do segundo, uma cabeçada do Kleber no travessão, o Eduardo no rebote, fez o gol da virada 2-1, que dá uma aliviada no Ceará e deixa o Coritiba lá embaixo. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Neste domingo voltaremos com o restante da rodada. Um abraço.